Meu próprio sangue me chamou de velha idiota na frente de toda a família no dia de Natal. Sim, vocês ouviram direito. O filho que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou, me humilhou da pior forma possível na noite que deveria ser a mais especial do ano. Meu nome é Margarida Santos. Tenho 68 anos e moro aqui em Petrópolis, numa casa que construí tijolo por tijolo, trabalhando como florista durante 45 anos. Cada cômodo desta residência carrega pedaços da minha alma. Cada móvel foi comprado com o suor do meu trabalho honesto. Durante 4 décadas e meia, acordei antes do sol nascer para ir ao Ceasa comprar flores frescas. Voltava para casa com as mãos machucadas pelos espinhos das rosas, mas sempre sorrindo porque sabia que estava construindo algo para deixar para o meu único filho. Juliano cresceu vendo minha dedicação. Presenciou incontáveis madrugadas em que eu chegava exausta da floricultura, mas ainda assim verificava se ele havia feito o dever de casa, se tinha escovado os dentes, se estava agasalhado direito. Quantas vezes dispensei convites para sair com amigas, porque preferia ficar em casa, ajudando-o com os estudos, ou simplesmente conversando sobre os sonhos dele. Cada sacrifício que fiz foi pensando no futuro daquele menino que era minha razão de viver. Quando Juliano completou 18 anos e saiu de casa para fazer faculdade em Brasília, senti um vazio imenso. A casa ficou silenciosa demais, o café da manhã virou uma refeição solitária, as noites se tornaram intermináveis. Mas eu continuei trabalhando, juntando cada centavo que sobrava para poder visitá-lo ou para quando ele precisasse de alguma coisa. Telefonava toda semana, mandava encomendas com doces caseiros que ele adorava, escrevia cartas longas contando as novidades da cidade. Os anos passaram e Juliano se formou engenheiro, conseguiu um trabalho excelente, se casou com a Fernanda e me deu 2 netos lindos, o Miguel de 10 anos e a Sofia de 8. Durante muito tempo, nossa relação permaneceu carinhosa. Ele vinha me visitar nos feriados, trazia as crianças para passar férias comigo, ligava regularmente para saber como eu estava. Eu me sentia realizada vendo que tinha criado um homem de caráter, um pai responsável, um profissional respeitado. Mas nos últimos 2 anos, algo mudou drasticamente. Juliano começou a ficar mais distante, mais frio comigo. As visitas se tornaram raras, as ligações diminuíram, e quando conversávamos, ele parecia sempre com pressa, impaciente, como se minha presença fosse um incômodo. No início, pensei que fosse apenas o estresse do trabalho ou problemas conjugais, então tentei ser compreensiva e dar espaço. Nunca imaginei que aquela frieza se transformaria no que aconteceu naquele Natal. A ideia de organizar a ceia surgiu 2 meses antes da data. Liguei para Juliano em outubro e sugeri que passássemos o Natal juntos na minha casa, como fazíamos antigamente. Ele hesitou bastante. Disse que precisava conversar com a esposa, que tinham outros compromissos. Insisti um pouco, expliquei que sentia muita falta deles, que queria preparar uma ceia especial para os netos. Depois de várias conversas, ele finalmente concordou, mas de forma meio relutante, como se estivesse fazendo um grande favor. A partir daquele momento, mergulhei de cabeça nos preparativos. Comecei a pesquisar receitas especiais na internet, folheei revistas de culinária. Conversei com vizinhas que eram conhecidas pelos pratos deliciosos. Queria que tudo saísse perfeito, que aquela noite apagasse qualquer ressentimento que pudesse existir e nos aproximasse novamente como família. Durante semanas, testei diferentes temperos para o peru, experimentei variações da farofa, pratiquei novos acompanhamentos. 3 semanas antes do Natal, fui ao shopping comprar presentes para os netos. Gastei uma quantia considerável da minha aposentadoria em brinquedos que sabia que eles gostariam. Para o Miguel, comprei um conjunto de blocos de montar que ele havia mencionado numa conversa por telefone meses atrás. Para a Sofia, escolhi uma boneca linda com vários vestidinhos, porque lembrava que ela adorava brincar de casinha. Também comprei roupas novas para mim. Queria estar apresentável para receber minha família. Uma semana antes da data, comecei as compras dos ingredientes. Fui ao melhor açougue da cidade para encomendar um peru especial,
Passei pela padaria artesanal para comprar farinhas diferenciadas, visitei a quitanda que vendia os produtos mais frescos. Calculei cada item, organizei listas detalhadas, planejei o cronograma de preparo de cada prato. Minha geladeira ficou lotada. Minha despensa virou um verdadeiro arsenal culinário. No dia 23 de dezembro, acordei às 5 da manhã para começar os preparativos que levariam 2 dias. Temperei o peru com uma mistura de ervas finas que havia pesquisado numa revista gourmet. Preparei o recheio com castanhas, uvas passas e linguiça defumada. Deixei marinando na geladeira enquanto comecei a farofa, que levava bacon, ovos cozidos e cebolinha picadinha. O cheiro que se espalhou pela casa era simplesmente divino. Durante todo aquele dia, trabalhei sem parar. Descasquei batatas para a salada russa, cozinhei ovos para a maionese temperada, preparei o molho especial que acompanharia o tender. Minhas costas doíam, meus pés estavam inchados, mas eu continuava motivada pela expectativa de ver a alegria nos olhos da minha família quando provassem cada prato preparado com tanto carinho. Entre uma tarefa e outra, imaginava as conversas que teríamos durante a ceia, as risadas das crianças, os elogios que talvez recebesse pela dedicação. Na manhã do dia 24, levantei ainda mais cedo, coloquei o peru no forno, preparei o arroz à grega com ervilhas e milho, finalizei os doces da sobremesa. A casa toda estava impregnada com aromas natalinos que me enchiam o coração de esperança. Enquanto cozinhava, cantarolava músicas de Natal que tocavam no rádio, sentia uma energia positiva circulando por cada ambiente da residência. À tarde, dediquei-me à decoração e à arrumação da mesa. Estendi a toalha bordada que minha mãe havia feito à mão décadas atrás, uma relíquia familiar que usávamos apenas em ocasiões muito especiais. Dispus cuidadosamente os pratos de porcelana que haviam sido presente de casamento dos meus pais, as taças de cristal que guardava há anos esperando o momento certo para usá-las. Cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera acolhedora e festiva. Acendi velas perfumadas, coloquei uma trilha sonora natalina tocando baixinho, organizei os presentes debaixo da pequena árvore que havia montado na sala. Tudo estava impecável, cada elemento contribuindo para compor o cenário perfeito que eu havia sonhado durante meses. Olhando para aquele ambiente preparado com tanto amor, senti uma satisfação imensa, uma certeza de que havia feito tudo certo. Por volta das 6 da tarde, tomei um banho relaxante, vesti minha roupa nova, arrumei o cabelo e me maquiei discretamente. Queria estar bonita para receber minha família. Queria que eles percebessem o cuidado que tive com cada detalhe. Enquanto me arrumava, o nervosismo começou a crescer, misturado com uma ansiedade gostosa de quem espera por um momento especial há muito tempo. Às 7 horas em ponto, o portão rangeu anunciando a chegada deles. Meu coração disparou de emoção. Corri até a janela da sala e vi Juliano estacionando o carro na frente de casa. Fernanda desceu do banco do passageiro. Miguel e Sofia saltaram do banco traseiro correndo em direção à porta. Por alguns segundos, contemplei aquela cena familiar que há tanto tempo não presenciava, sentindo uma gratidão imensa por ter conseguido reunir todos novamente. Abri a porta com um sorriso radiante no rosto, pronta para abraçar cada um deles e dar início àquela noite que eu esperava ser inesquecível. Miguel e Sofia me cumprimentaram com beijinhos rápidos, mas logo correram para explorar a casa e descobrir onde estavam os presentes. Fernanda me deu um abraço educado, comentou que a casa estava cheirosa, mas percebi certa frieza no olhar dela. Juliano foi o último a entrar. Me cumprimentou com um aceno de cabeça e um meio sorriso que não chegou aos olhos. Durante a primeira hora, tentei manter o clima descontraído. Servi aperitivos que havia preparado, ofereci bebidas, conversei com os netos sobre a escola e os passatempos. Juliano e Fernanda ficaram no sofá, ele mexendo no celular enquanto ela folheava uma revista que encontrou na mesa de centro. A conversa fluía apenas quando eu fazia perguntas diretas, criando um ambiente mais tenso do que eu havia imaginado. Às 8 horas, anunciei que a ceia estava pronta. Caminhei em direção à mesa onde havia colocado meu maior cuidado, onde cada prato foi posicionado estrategicamente.
onde a toalha da minha mãe criava a base para aquela celebração familiar. Puxei minha cadeira de sempre, a cabeceira da mesa que ocupava há décadas, o lugar de honra de quem havia preparado tudo com tanto amor. Foi nesse momento que minha vida se dividiu em antes e depois. Quando me aproximei para sentar, Juliano se levantou bruscamente da cadeira dele e... Gente, preciso que vocês me acompanhem até o final dessa história, porque o que aconteceu a partir desse momento mudou completamente minha perspectiva sobre família, respeito e justiça. Me digam aqui nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Eu adoro saber de onde vem o carinho de vocês. E se ainda não são inscritos no canal Vovó Lembrou, cliquem no sininho para não perderem nenhuma história, porque essa aqui vai mexer com as emoções de vocês de uma forma que jamais imaginaram. Foi nesse momento que minha vida se dividiu em antes e depois. Quando me aproximei para sentar, Juliano se levantou bruscamente da cadeira dele e me empurrou com uma força que jamais pensei que ele usaria contra mim. Seus olhos estavam cheios de desprezo, uma expressão que nunca havia visto no rosto do meu menino. Ele me olhou de cima a baixo como se eu fosse algo nojento e disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça todas as noites. Você não vai sentar aqui. Vá comer lá atrás com os cachorros, velha idiota. O silêncio que se instalou naquele momento foi ensurdecedor. Fernanda baixou os olhos, fingindo não ter presenciado a cena. Miguel e Sofia pararam de brincar e ficaram me encarando com aqueles olhinhos confusos, sem entender por que o papai estava sendo tão cruel comigo. Eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés, como se todas as certezas que tinha sobre minha família desmoronassem de uma só vez. Minha primeira reação foi de choque absoluto. Fiquei parada ali, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O filho que eu havia criado com tanto amor, que sempre tratei como um príncipe, que nunca ouviu uma palavra mais áspera da minha boca, estava me humilhando da forma mais cruel possível. Na minha própria casa, na mesa que eu havia preparado durante 2 dias inteiros, na frente dos meus netos que me idolatravam. Durante alguns segundos intermináveis, milhares de lembranças passaram pela minha cabeça como um filme acelerado. Lembrei das noites em que ele ficava doente e eu velava seu sono, colocando panos molhados na testa febril, dando remédio de hora em hora. Revivi os momentos em que ele chegava da escola chorando porque algum coleguinha havia zombado dele, e eu o consolava no meu colo, ensinando-o sobre autoestima e superação. Recordei os domingos que passávamos juntos no parque, ele correndo na minha frente, enquanto eu fingia não conseguir alcançá-lo, só para vê-lo rir daquela gargalhada pura que aquecia meu coração. Pensei também nos sacrifícios que fiz para dar a ele as melhores oportunidades. Quantas vezes deixei de comprar roupas para mim para poder pagar a escola particular onde ele estudava? Quantas madrugadas trabalhei fazendo arranjos funerários, os mais tristes e mal pagos da floricultura, para juntar dinheiro extra para as aulas de inglês que ele tanto queria. Quantos finais de semana abri mão de descansar para levá-lo aos treinos de futebol, esperando pacientemente no banco da quadra enquanto ele se divertia com os amigos. Lembrei do dia em que ele se formou na faculdade, como fiquei orgulhosa vendo-o subir no palco para receber o diploma. Chorei de emoção quando ele me agradeceu publicamente, dizendo que nada daquilo seria possível sem minha dedicação. Durante anos, guardei aquele discurso na memória como um tesouro, uma confirmação de que todos os esforços haviam valido a pena. Agora, ouvindo aquelas palavras horríveis saindo da mesma boca que um dia me chamou de heroína, sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Mas depois do choque inicial, algo estranho começou a acontecer dentro de mim. Uma calma inexplicável tomou conta dos meus pensamentos, como se uma força superior estivesse me preparando para algo que eu ainda não compreendia. Respirei fundo, endireitei os ombros e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Por um instante, vi um lampejo de surpresa no rosto dele, como se esperasse que eu desmoronasse ou saísse correndo em lágrimas. Em vez disso, abri um sorriso. Não um sorriso de felicidade, mas aquele tipo de sorriso que surge quando finalmente enxergamos a verdade sobre alguém, quando todas as ilusões caem por terra e sobra apenas a realidade nua e crua. Olhei para Juliano,
depois para Fernanda, que continuava fingindo demência, depois para os netos que aguardavam minha reação, e disse com uma voz calma que eu mesma não reconheci: "Está bem, meu filho. Você tem razão." Virei as costas e caminhei lentamente em direção à cozinha, sentindo o peso do olhar de todos sobre mim. A cada passo que dava, minha mente trabalhava freneticamente, processando não apenas a humilhação daquele momento, mas também repensando toda a nossa relação nos últimos anos. Agora entendi as visitas cada vez mais raras, a frieza crescente, os telefonemas curtos e cheios de impaciência. Juliano não me via mais como sua mãe, mas como um fardo, um estorvo em sua vida de sucesso. Cheguei à cozinha e me apoiei na pia, observando pela janela o jardim que cuidava com tanto carinho. As rosas que plantei quando Juliano era criança continuavam florescendo a cada primavera, fiéis e constantes, diferentemente do amor filial que pensei que duraria para sempre. Ouvi o murmúrio das conversas na sala de jantar, provavelmente eles comentando meu comportamento estranho, especulando se eu havia enlouquecido ou se finalmente havia entendido meu lugar. Foi nesse momento que meus olhos se fixaram no armário onde guardava os fogos de artifício que sobraram da festa junina. Bombinhas que comprei para alegrar os netos durante suas últimas visitas. Pequenos explosivos que deveriam ter criado momentos de diversão em família. Agora, olhando para aquelas embalagens coloridas, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que, no início, pareceu absurda, mas que gradualmente foi ganhando força e clareza. Abri o armário devagar, como se estivesse hipnotizada. Peguei 5 bombinhas médias, daquelas que fazem bastante barulho e soltam muita fumaça. Segurei-as na palma da mão, sentindo o peso daqueles pequenos cilindros que se tornariam os instrumentos da minha vingança. Pela primeira vez desde que Juliano havia me humilhado, sorri de verdade. Um sorriso de antecipação que transformou completamente minha expressão. Caminhei até onde estava o peru dourado, aquela obra-prima culinária que levei horas para preparar. Levantei cuidadosamente a pele que cobria o peito da ave e comecei a enfiar as bombinhas bem no meio do recheio, certificando-me de que ficassem completamente escondidas entre a farofa, as castanhas e os temperos. Trabalhei com a precisão de um cirurgião, recolocando tudo no lugar de forma que nada parecesse alterado. Enquanto preparava minha surpresa, ouvi Juliano na sala dizendo em voz alta: "Finalmente ela entendeu o recado. Já estava na hora de alguém colocar essa mulher no lugar dela." Fernanda riu baixinho, concordando com o marido. As crianças perguntaram por que a vovó havia ficado triste, mas foram rapidamente distraídas com promessas de presentes após o jantar. Cada palavra que ouvia da sala me fortalecia ainda mais em minha decisão. Durante décadas, fui a matriarca respeitosa e submissa, sempre colocando as necessidades da família acima das minhas próprias. Nunca questionei, nunca rebati, sempre aceitei tudo com resignação cristã. Mas aquela noite, algo primitivo e poderoso havia despertado dentro de mim. Uma força que exigia justiça, que não aceitaria mais ser pisoteada por quem deveria me proteger e honrar. Terminei de preparar o peru sabotado e o coloquei de volta na travessa principal, adornando-o com raminhos de alecrim e fatias de laranja como havia planejado originalmente. Aparentemente, continuava sendo o mesmo prato apetitoso que demandara horas de preparo cuidadoso. A diferença é que agora carregava uma carga emocional completamente diferente, transformando-se de símbolo de amor familiar em instrumento de retribuição. Lavei as mãos meticulosamente, arrumei o avental e respirei fundo várias vezes para controlar a adrenalina que corria pelas minhas veias. Precisava voltar à sala com naturalidade, fingir que havia aceito mansamente meu novo status na hierarquia familiar. Era fundamental que ninguém suspeitasse de nada, que a surpresa fosse absolutamente total quando chegasse o momento da revelação. Retornei à sala carregando uma jarra de suco para completar a encenação. Juliano me olhou com um sorriso satisfeito, claramente orgulhoso por ter conseguido me domesticar tão facilmente. Fernanda sequer levantou os olhos do prato, já se servindo dos acompanhamentos como se nada tivesse acontecido. Os netos brincavam com os garfos, ansiosos para experimentar a comida da vovó que sempre elogiavam tanto. "Posso trazer o peru agora?"
Perguntei com voz doce e submissa, representando perfeitamente o papel da senhora humilhada que havia finalmente aceito seu destino. Juliano acenou afirmativamente com a cabeça, já saboreando antecipadamente sua vitória completa sobre aquela mulher que ousara querer sentar-se à mesa, como se fosse alguém importante na família. Voltei à cozinha e peguei a travessa com o peru. Meu coração batia tão forte que temi que todos pudessem ouvir. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas não de medo ou nervosismo. Era pura excitação, a sensação intensa de quem está prestes a virar completamente o jogo. Caminhei lentamente em direção à mesa, saboreando cada passo daquela jornada rumo à minha redenção. Coloquei a travessa bem no centro da mesa, exatamente na frente de Juliano. Ele se preparou para fazer a tradicional cerimônia de cortar a carne, assumindo naturalmente o papel de patriarca que acabara de conquistar por meio da crueldade. Fernanda já estendia o prato para receber a primeira fatia, enquanto as crianças observavam com aquela expectativa típica das refeições especiais. "Esperem um pouquinho", disse eu, posicionando-me estrategicamente na cabeceira da mesa, bem em frente ao local onde o peru repousava majestosamente. "Antes de vocês começarem a comer, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre esta noite tão especial." Juliano me olhou com impaciência, claramente irritado com minha demora. Fernanda suspirou, demonstrando que considerava qualquer discurso meu uma perda de tempo. Mas as crianças me fitaram com atenção, ainda mantendo aquele carinho sincero que apenas os netos conseguem preservar, mesmo em meio às turbulências familiares. Respirei profundamente, sabendo que as próximas palavras marcariam o fim de uma era e o início de algo completamente novo em nossas vidas. Olhei diretamente nos olhos de cada pessoa presente, gravando para sempre na memória aquele último momento de inocência, antes da tempestade que estava prestes a se abater sobre todos nós. "Sabe, Juliano", comecei com uma voz serena que contrastava completamente com a tempestade que se formava dentro do meu peito. "Durante todos esses anos, eu acreditei que havia criado um homem de caráter. Alguém que honraria os valores que tentei ensinar através do meu exemplo diário." Ele franziu a testa, claramente incomodado com o rumo da minha fala. Fernanda tamborilava os dedos na mesa, demonstrando sua habitual falta de paciência para qualquer coisa que eu tivesse a dizer. Miguel e Sofia me observavam com aquela curiosidade inocente das crianças quando pressentem que algo importante está acontecendo, mesmo sem compreender completamente a dimensão do que se desenrola diante deles. "Lembra quando você tinha 8 anos e quebrou o vaso da sala brincando de futebol dentro de casa?" Continuei, mantendo o tom pausado enquanto minha mente contava os segundos para o grande momento. "Você ficou apavorado, achando que eu ficaria brava. Mas em vez de gritar ou castigar, sentei ao seu lado e expliquei que acidentes acontecem, que o importante era assumir a responsabilidade pelos nossos atos." A expressão de Juliano começou a mudar. Uma sombra de desconforto atravessou seu rosto. Talvez algum resquício de consciência ainda existisse em algum canto da sua alma. Alguma lembrança dos ensinamentos que tentei transmitir durante sua formação. Ou talvez fosse apenas irritação por ter que ouvir aquilo quando tudo que ele queria era começar sua refeição triunfal. "Naquela época, você chorou e me pediu desculpas." Prosseguir, caminhando lentamente ao redor da mesa, como um general inspecionando suas tropas antes da batalha decisiva. Prometeu que seria mais cuidadoso, que respeitaria nossa casa e nossas coisas. "Eu acreditei em você, filho. Sempre acreditei." Fernanda revirou os olhos discretamente, sussurrando algo sobre drama desnecessário para o marido. Mas eu estava completamente focada no meu objetivo, cada palavra cuidadosamente escolhida para construir o cenário perfeito para a revelação que se aproximava. Era como se estivesse dirigindo uma peça teatral onde eu era simultaneamente a protagonista, a diretora e a plateia. "Depois, quando você cresceu e começou a trabalhar, lembra como ficava indignado quando via algum cliente destratando os funcionários mais velhos da empresa?" Minha voz ganhou uma intensidade sutil, uma carga emocional que fez até mesmo Fernanda prestar atenção no que eu estava dizendo. "Você chegava em casa revoltado. Dizia que era inadmissível a falta de respeito com pessoas que tinham experiência de vida, que haviam contribuído para a sociedade.
Juliano se mexeu desconfortavelmente na cadeira, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo de tecido que havia dobrado no colo. Pela primeira vez desde que havia me humilhado, percebi um lampejo de algo que poderia ser vergonha ou arrependimento em seus olhos. Mas era tarde demais para qualquer tipo de reconciliação. O que estava feito não poderia ser desfeito. Você chegou a me contar sobre um supervisor que gritou com uma senhora de 60 anos na recepção, chamando-a de incompetente na frente de todo mundo. Continuei, agora parando bem atrás da cadeira dele, minhas mãos apoiadas no encosto enquanto falava próximo ao seu ouvido. Lembra como ficou furioso? Como disse que aquilo era desumano, que ninguém merecia ser tratado daquela forma? O silêncio na sala era quase palpável. Até as crianças haviam parado de se mexer, sentindo a tensão que pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Fernanda não conseguia mais fingir desinteresse. Seus olhos saltavam entre mim e o marido, tentando decifrar aonde eu queria chegar com aquela conversa. Mas hoje, nesta mesa, na minha própria casa, você fez exatamente aquilo que sempre condenou, disse eu, voltando para minha posição original na cabeceira da mesa, bem em frente ao peru que aguardava pacientemente seu momento de glória. Destratou uma pessoa de idade, humilhou alguém que dedicou a vida inteira para seu bem-estar. Agiu como o pior tipo de ser humano que você sempre desprezou. Juliano tentou se defender, abrindo a boca para falar alguma coisa, mas eu levantei a mão em um gesto que o silenciou imediatamente. Era impressionante como aquele movimento simples ainda carregava toda a autoridade materna que eu exercera durante anos. Uma autoridade que ele havia tentado destruir, mas que emergiu naturalmente naquele momento crucial. Não, filho. Agora é minha vez de falar, disse eu com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Durante 68 anos, aprendi que a vida tem uma forma muito peculiar de nos ensinar lições. Às vezes, essas lições chegam de maneira suave, como uma brisa que nos acaricia. Outras vezes, elas vêm como uma tempestade que sacode tudo ao nosso redor. Caminhei até a janela e observei por um momento o jardim lá fora, onde as luzes natalinas que havia pendurado nas árvores criavam um contraste irônico com a escuridão que havia se instalado dentro da minha casa. Era como se dois mundos coexistissem no mesmo espaço. O mundo da fantasia natalina que eu havia tentado criar e o mundo real da ingratidão familiar que acabara de se revelar. Sabe qual foi meu maior erro como mãe? Perguntei, virando-me novamente para encarar toda a família. Foi ensinar você a ser respeitoso sem ensinar que o respeito precisa ser recíproco. Foi criar um menino educado sem mostrar que a educação não pode ser seletiva, aplicada apenas quando nos convém. Fernanda finalmente tomou coragem para se manifestar, talvez temendo que eu estivesse construindo algum tipo de bronca épica que pudesse constranger seu marido. Dona Margarida, o senhor não acha que está exagerando? Foi apenas uma brincadeira de mau gosto? Essas coisas acontecem em família. Olhei para ela com uma intensidade que a fez engolir o resto das palavras. Brincadeira? Repeti, deixando que a palavra ecoasse pela sala como uma acusação. Chamar a sogra de velha idiota e mandar ela comer com os cachorros é brincadeira? Humilhar publicamente quem preparou uma ceia durante 2 dias inteiros é diversão familiar? A nora baixou os olhos, percebendo que havia cometido um erro tático ao tentar minimizar a situação. Juliano permanecia calado, talvez finalmente compreendendo a gravidade do que havia feito, ou talvez apenas aguardando que aquele sermão terminasse para que pudessem voltar à normalidade. Miguel, Sofia! Chamei os netos com carinho, abaixando-me para ficar na altura dos olhos deles. Vocês querem que a vovó conte uma história antes do jantar? Uma história muito especial sobre justiça e consequências? As crianças acenaram entusiasmadamente, sempre adoraram minhas histórias. Era um dos poucos momentos em que ainda me sentia valorizada, quando via o brilho nos olhinhos deles, enquanto eu narrava contos cheios de aventura e ensinamentos. Desta vez, porém, a história seria diferente de todas as outras. Era uma vez uma senhora que amava sua família mais do que tudo no mundo. Comecei, assumindo aquele tom teatral que sempre usava para capturar a atenção das crianças.
Ela trabalhou durante toda a vida para dar o melhor para seu filho, sacrificou seus próprios sonhos para realizar os sonhos dele. Juliano se remexeu na cadeira, claramente desconfortável com a direção que minha narrativa estava tomando. Mas as crianças estavam hipnotizadas, como sempre ficavam quando eu contava histórias. Então ele não podia interromper sem parecer ainda mais cruel do que já havia demonstrado ser. Um dia, essa senhora preparou uma festa maravilhosa para reunir toda a família. Continuei, gesticulando dramaticamente enquanto caminhava pela sala. Ela cozinhou os pratos mais deliciosos, arrumou a casa toda, comprou presentes caros, gastou suas economias para criar um momento especial de união e amor. Sofia bateu palminhas, antecipando algum final feliz típico dos contos que eu costumava narrar. Miguel prestava atenção com aquela seriedade de menino que já começava a entender que nem todas as histórias terminam bem. Fernanda e Juliano trocaram olhares, provavelmente se perguntando quanto tempo mais teriam que aguentar aquela encenação. Mas quando chegou a hora da festa, o filho dessa senhora fez algo terrível. Prossegui, minha voz ganhando tons mais dramáticos. Ele a humilhou na frente de toda a família, a expulsou da própria mesa que ela havia preparado, disse palavras cruéis que machucaram profundamente o coração dela. A expressão das crianças mudou. A alegria deu lugar à confusão e preocupação. Miguel olhou para o pai com aquele ar questionador de quem está começando a conectar os pontos da história com a realidade que acabara de presenciar. Sofia franziu a testa, ainda processando as informações com sua mente de 8 anos. "O que aconteceu depois, vovó?" perguntou Miguel com uma voz pequena, talvez já intuindo que a resposta não seria agradável. "Ah, meu netinho", respondi, retornando à minha posição estratégica atrás do peru. Essa é a parte mais interessante da história, porque essa senhora muito sábia sabia exatamente o que fazer quando alguém a destratava injustamente. Coloquei minhas mãos sobre a travessa, sentindo o calor que ainda emanava da carne dourada. Meu coração batia acelerado, não de nervosismo, mas de uma excitação quase selvagem diante da proximidade da minha vingança. Todo o planejamento, toda a preparação emocional dos últimos minutos estava prestes a culminar no momento mais satisfatório da minha vida. A senhora deu um sorriso para o filho ingrato. Continuei, recriando exatamente o sorriso que havia dado para Juliano minutos antes. E disse que ele estava certo, que ela realmente não merecia sentar à mesa. Então ela foi para a cozinha pensar em como retribuir tanta gentileza. Juliano finalmente pareceu perceber que algo estava errado. Havia uma mudança na minha postura, na minha voz, no meu olhar, que não combinava com a mulher submissa que ele esperava ter criado com sua crueldade. Ele começou a se levantar da cadeira, mas eu fiz um gesto para que permanecesse sentado. "A história ainda não terminou, filho", disse eu, minha voz carregada de uma autoridade que ele não ouvia há anos. "E vocês vão querer ouvir o final, porque é a parte onde a justiça finalmente é feita." Naquele instante, algo mudou no ar da sala. Juliano finalmente percebeu que havia algo diferente em mim, uma transformação que ia muito além da resignação que ele esperava ver depois da humilhação que me infligira. Seus olhos se estreitaram, estudando minha expressão com uma atenção que não demonstrava há anos. Fernanda também notou a mudança, endireitando-se na cadeira com uma postura mais alerta. "Mãe, você está bem?" perguntou Juliano. E pela primeira vez naquela noite ouvi uma nota de incerteza em sua voz. Não era preocupação genuína, mas sim o tipo de cautela que surge quando pressentimos que perdemos o controle de uma situação que acreditávamos dominar completamente. Sorri para ele, um sorriso que carregava décadas de sabedoria acumulada, de lições aprendidas na escola da vida, de paciência testada até seus limites mais extremos. "Estou melhor do que nunca, meu querido." Finalmente entendi algumas coisas que demorei muito para compreender. Miguel puxou discretamente a manga da camisa do pai, sussurrando algo que não conseguia ouvir, mas que claramente tinha a ver com o clima tenso que havia se instalado na sala. Sofia olhava fixamente para mim, seus olhos grandes cheios de uma curiosidade misturada com apreensão. As crianças sempre foram mais sensíveis às mudanças de energia do que os adultos.
E elas definitivamente sentiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Na verdade, continuei, ajustando minha posição para ter uma visão perfeita de toda a família. Quero agradecer a vocês por esta noite. Especialmente a você, Juliano, por me dar uma clareza que eu nunca tive antes. Por me mostrar exatamente quem você se tornou. E qual é o meu verdadeiro lugar nesta família. Fernanda trocou um olhar nervoso com o marido. Ela conhecia Juliano há anos. E provavelmente nunca havia me visto assumir aquele tom de voz. Aquela postura de quem está completamente no controle da situação. Durante todo o tempo em que estiveram juntos, sempre me conheceu como a sogra educada e complacente. Sempre disposta a agradar. Sempre evitando conflitos. Sabe, Juliano? Prossegui, caminhando lentamente ao redor da mesa novamente, mas desta vez com um propósito completamente diferente. Durante todos esses anos, eu me perguntava se havia falhado como mãe, se não havia conseguido transmitir os valores corretos, se não havia sido suficientemente firme na educação. Agora percebo que não falhei. Você simplesmente escolheu ignorar tudo que tentei ensinar. Parei exatamente atrás da cadeira de Fernanda, colocando suavemente as mãos no encosto. Ela se enrijeceu completamente, claramente desconfortável com minha proximidade. E você, minha querida nora, sempre soube exatamente que tipo de homem escolheu para casar. Alguém capaz de desrespeitar a própria mãe, certamente não tem problemas em desrespeitar outras pessoas quando lhe convém. Dona Margarida, eu acho que... Fernanda começou a falar, mas eu a interrompi com um gesto delicado da mão. Não, querida. Chegou minha vez de falar, disse eu, retornando à cabeceira da mesa. Durante anos, vocês tiveram a palavra final em todos os assuntos familiares. Decidiram quando me visitar, quanto tempo ficar, que assuntos discutir, como me tratar. Hoje, excepcionalmente, a decisão é minha. Miguel havia percebido a tensão crescente e segurava discretamente a mão da irmã por baixo da mesa. Era tocante ver como, mesmo na sua inocência de 10 anos, ele tentava proteger Sofia do que presentia ser uma situação desagradável. Aquela atitude me lembrou o menino carinhoso que Juliano havia sido um dia, antes que a vida, e talvez minha própria condescendência o transformassem no homem cruel que estava sentado à minha frente. Vocês querem começar o jantar? Perguntei com uma cortesia exagerada, como uma anfitriã perfeita cuidando para que seus convidados se sintam bem-vindos. O peru está perfeito, assado exatamente no ponto ideal. Levei horas preparando o recheio, temperando cada ingrediente com o cuidado que apenas uma mãe dedicada poderia ter. Juliano olhou para o prato dourado à sua frente, depois para mim, claramente confuso com minha mudança súbita de comportamento. A raiva e o desprezo que demonstrara minutos antes deram lugar a uma perplexidade crescente. Ele não conseguia entender por que eu não estava chorando, implorando perdão ou simplesmente aceitando calada o novo papel que ele havia me designado na hierarquia familiar. Por favor, Juliano, insisti, gesticulando em direção ao utensílio de trinchar que havia posicionado estrategicamente ao lado da travessa. Faça as honras. Afinal, você deixou bem claro que agora é o chefe desta família. É seu direito e sua responsabilidade servir a ceia que outra pessoa preparou para você. Ele hesitou por um momento, seus instintos alertando que havia algo errado naquela situação, mas sua arrogância falou mais alto. Pegou a faca e o garfo, posicionando-se para cortar a primeira fatia do peru que eu havia preparado com tanto carinho. Fernanda estendeu seu prato, ansiosa para que aquela tensão terminasse e pudessem finalmente comer em paz. Esperem só mais um segundinho, disse eu, levantando novamente a mão. Antes de vocês provarem meu trabalho, eu gostaria de fazer um brinde. Um brinde muito especial para marcar esta noite inesquecível. Peguei minha taça de vinho, aquela mesma taça de cristal que pertencera à minha mãe e que eu guardava para ocasiões especiais. A ironia era perfeita. Estava usando a herança da mulher que me ensinou sobre dignidade e respeito próprio para brindar ao momento em que finalmente aplicaria essas lições na prática. Um brinde, comecei, elevando a taça e olhando diretamente nos olhos de cada pessoa presente. A família. As lições que aprendemos uns com os outros,
as surpresas que a vida nos reserva e, principalmente, as consequências dos nossos atos. Juliano ergueu sua taça meio sem jeito, ainda tentando decifrar o subtexto das minhas palavras. Fernanda fez o mesmo, provavelmente esperando que aquele ritual acelerasse o início da refeição. As crianças pegaram seus copos de suco, sempre felizes em participar de qualquer celebração dos adultos. E um brinde especial, continuei, minha voz ganhando uma intensidade que fez todos prestarem atenção total a quem pensa que pode humilhar os outros sem enfrentar as devidas retribuições. Levei a taça aos lábios e bebi um gole longo, saboreando não apenas o vinho, mas principalmente o momento. Era como se estivesse bebericando anos de raiva reprimida, de desrespeitos engolidos em silêncio, de amor não correspondido que finalmente encontraria sua válvula de escape. Agora sim, disse eu, colocando delicadamente a taça sobre a mesa. Podem começar a ceia. Juliano, corte essa carne maravilhosa que preparei especialmente pensando em você. Ele baixou a faca em direção ao peru, e naquele exato momento senti uma adrenalina como jamais havia experimentado. Era como estar no topo de uma montanha russa, no segundo anterior à descida vertiginosa que mudaria completamente a perspectiva de tudo ao redor. Meu coração batia tão forte que pensei que todos pudessem ouvir, mas minha expressão permanecia serena, quase maternal. A lâmina tocou a pele dourada da ave, fazendo o primeiro corte superficial. Juliano ajustou a posição para fazer um talho mais profundo, e foi nesse momento que aconteceu. O primeiro estrondo foi ensurdecedor, como se um pequeno canhão tivesse disparado bem no meio da sala de jantar. O peru literalmente explodiu, enviando pedaços de carne, recheio, temperos e molho em todas as direções. O barulho foi seguido imediatamente por uma série de outras explosões, cada bombinha detonando em sequência, criando um verdadeiro espetáculo pirotécnico sobre a mesa de Natal. Fumaça colorida começou a se espalhar pelo ambiente, misturando-se com os destroços da ceia que voavam por toda parte. O cheiro de pólvora se misturou com o aroma dos temperos, criando uma atmosfera surreal de campo de batalha culinário. Juliano foi atingido em cheio por um jato de farofa mista com molho, sua camisa social branca ficando completamente marrom. Fernanda gritou quando um pedaço de carne quente atingiu seu vestido novo, deixando uma mancha oleosa que jamais sairia. Miguel e Sofia se jogaram debaixo da mesa, protegendo-se instintivamente da chuva de comida que desabava sobre todos. A toalha bordada da minha mãe, aquela relíquia familiar que eu guardava há décadas, ficou completamente destruída. Os pratos de porcelana que haviam pertencido aos meus pais se partiram com o impacto dos destroços. As taças de cristal rolaram pela mesa antes de cair no chão, produzindo um som cristalino que pontuou musicalmente aquela sinfonia de destruição. Durante aproximadamente 30 segundos, que pareceram uma eternidade, a sala se transformou num cenário de guerra alimentar. Pedaços de peru continuavam caindo do teto. O molho escorria pelas paredes, e uma névoa aromática de fumaça colorida pairava sobre toda a cena como uma bênção apocalíptica. Quando finalmente o último eco se dissipou e a última bombinha terminou de explodir, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Juliano permanecia imóvel, de pé atrás da cadeira, com a faca ainda na mão e uma expressão de choque total no rosto coberto de comida. Fernanda olhava fixamente para o vestido arruinado, como se não conseguisse processar o que havia acontecido. As crianças emergiam cautelosamente de debaixo da mesa, os olhos arregalados diante da devastação. E eu estava exatamente onde havia ficado durante toda a explosão, encostada na parede oposta à mesa, com os braços cruzados e um sorriso de satisfação que iluminava completamente meu rosto. Não havia um fio de cabelo fora do lugar, não havia uma mancha sequer na minha roupa. Era como se uma bolha invisível me protegesse de toda aquela destruição que eu havia orquestrado com precisão cirúrgica. Bem, disse eu, quebrando o silêncio com uma voz calma e controlada. Parece que tivemos um pequeno acidente com a ceia. O silêncio que se seguiu à explosão foi quebrado pelo som de Fernanda tentando limpar o molho que escorria pelos seus cabelos. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava alternadamente para mim
e para os destroços espalhados pela sala. Juliano permanecia paralisado, como uma estátua coberta de comida, ainda segurando a faca que deveria ter cortado nossa ceia familiar. "Vocês não imaginam", disse eu, mantendo aquele tom sereno que contrastava perfeitamente com o caos ao nosso redor. Como foi gratificante assistir a essa pequena demonstração de física aplicada. Quem diria que anos trabalhando com arranjos florais me dariam conhecimento suficiente sobre onde posicionar pequenos explosivos para obter o máximo impacto visual. Miguel foi o primeiro a encontrar sua voz, emergindo completamente de debaixo da mesa com Sofia ainda grudada no seu braço. "Vovó, foi você que fez isso?" Havia uma mistura de admiração e susto na voz dele, como se não conseguisse conciliar a imagem da avó carinhosa com a mulher que acabara de explodir o jantar de Natal. "Claro que fui eu, meu netinho", respondi, caminhando calmamente em meio aos escombros da nossa ceia destruída. Sabe, quando alguém nos trata mal, temos duas opções: aceitar calados ou mostrar que também sabemos reagir. Sua avó escolheu a segunda alternativa. Juliano finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um rugido estrangulado de indignação. "Você enlouqueceu completamente. Olha o que fez com a casa, com a comida, com tudo." Ele gesticulava freneticamente com a faca, respingando ainda mais molho pela sala. "Ah, agora você se importa com a casa?" perguntei, arqueando uma sobrancelha enquanto observava sua revolta. "Que interessante. Há poucos minutos, esta mesma casa era apenas um lugar onde você podia vir humilhar sua mãe. Agora virou patrimônio sagrado que deve ser preservado?" Fernanda tentou se levantar, mas escorregou numa poça de molho e teve que se apoiar na mesa para não cair. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, seu vestido caro estava completamente arruinado, sua maquiagem havia se transformado numa máscara grotesca, e seus cabelos pareciam ter passado por um furacão culinário. "A senhora perdeu completamente o juízo", ela gritou, tentando remover pedaços de farofa do decote do vestido. "Isso é comportamento de pessoa desequilibrada. Vamos embora daqui agora mesmo, Juliano." "Ótima ideia", concordei prontamente, batendo palmas como se ela tivesse sugerido algo brilhante. "Mas antes de saírem da minha casa, quero deixar algumas coisas bem claras para vocês. Alguns pontos que talvez não tenham ficado suficientemente óbvios durante nossa pequena celebração natalina." Caminhei até a janela e contemplei por um momento o jardim lá fora, onde as luzes coloridas continuavam piscando alegremente, alheias ao drama que se desenrolava dentro de casa. Era irônico como a tranquilidade do lado externo contrastava com a tempestade que havia se abatido sobre nossa família. "Primeiro", comecei, virando-me para encarar Juliano diretamente, "quero que você entenda uma coisa fundamental. Esta casa é minha. Cada tijolo foi pago com meu suor. Cada móvel foi comprado com meu dinheiro. Cada cômodo foi construído com meus sonhos. Você nunca mais vai entrar aqui e ditar regras sobre onde eu posso ou não me sentar." Ele abriu a boca para protestar, mas eu levantei a mão num gesto imperioso que o silenciou instantaneamente. Décadas de autoridade materna não se apagam facilmente, mesmo depois de uma humilhação pública. "Segundo", continuei, minha voz ganhando uma força que eu mesma não sabia que possuía, "quero que você reflita sobre o tipo de exemplo que está dando para seus filhos. Miguel e Sofia acabaram de presenciar o pai deles destratando uma pessoa idosa. O que você acha que eles vão pensar sobre respeito quando crescerem?" Sofia saiu de trás do irmão e caminhou timidamente em minha direção. Seus olhinhos estavam cheios de lágrimas, não por causa da explosão, mas pela confusão emocional de ver os adultos que ela amava em conflito. "Vovó, por que o papai foi malvado com você?" Ajoelhei-me na altura dela, ignorando completamente a sujeira no chão, e acariciei suavemente seu rostinho. "Às vezes, minha princesa, as pessoas se esquecem de como tratar uns aos outros com carinho. Quando isso acontece, precisamos lembrá-las de que todo mundo merece respeito, independente da idade." Miguel se aproximou também, sempre o protetor da irmã menor. "Mas, vovó, explodir a comida não foi perigoso?" Havia preocupação genuína em sua voz,
misturada com uma curiosidade típica de menino sobre como eu havia conseguido transformar um peru em fogos de artifício. Foi muito bem planejado, meu amor, expliquei, mantendo o tom educativo que sempre usava com eles. Vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia perigo real para ninguém, apenas um susto necessário para ensinar uma lição importante sobre consequências. Juliano finalmente explodiu, sua paciência chegando ao limite. Consequências? Você está falando de consequências depois de destruir o Natal da família inteira? Depois de traumatizar as crianças? Depois de agir como uma louca? Levantei-me lentamente, ajustando minha roupa que permanecia impecável apesar de toda a confusão ao redor. Quando olhei para ele, meus olhos carregavam anos de decepção acumulada, meses de sinais ignorados e uma determinação férrea que ele nunca havia visto antes. Traumatizar as crianças? Repeti, deixando que a ironia da situação ficasse evidente. Quem traumatizou as crianças foi você, Juliano, quando empurrou a avó delas e a chamou de velha idiota na frente deles, quando ensinou que é aceitável humilhar quem nos ama incondicionalmente. Caminhei até a estante onde guardava algumas fotos antigas da nossa família. Peguei uma imagem de quando Juliano era bebê, dormindo tranquilamente no meu colo, e a mostrei para ele. Lembra deste menino? Ele jamais seria capaz de fazer o que você fez hoje. Onde foi que eu errei na criação dele? Fernanda tentou intervir, claramente desesperada para encerrar aquela situação constrangedora. Dona Margarida, todos nós estamos exaltados. Que tal conversarmos sobre isso com mais calma outro dia? Quando os ânimos estiverem mais tranquilos. Não haverá outro dia, respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Não haverá mais visitas educadas onde vocês fingem me tolerar. Não haverá mais telefonemas onde sou tratada como um estorvo. A partir de hoje, nossa relação mudou completamente. Caminhei até a mesa destruída e peguei uma das poucas taças que haviam sobrevivido à explosão. Servi-me outro gole de vinho, saboreando cada segundo daquele momento de libertação total. Era como se décadas de submissão estivessem sendo lavadas pela corrente sanguínea junto com o álcool. Sabe qual é a diferença entre nós, Juliano? Perguntei retoricamente, apoiando-me na parede enquanto observava toda a família coberta de destroços da ceia. Eu criei você com amor, mesmo quando era difícil. Você me despreza mesmo quando é fácil demonstrar carinho. Eu sacrifiquei minha juventude pelos seus sonhos. Você sacrifica minha dignidade pela sua conveniência. Ele tentou dar um passo em minha direção, talvez numa última tentativa de retomar o controle da situação. Mãe, você não pode... Não me chame de mãe. Interrompi com uma frieza que gelou o ambiente. Mães são respeitadas por seus filhos. Mães são honradas por quem criaram. Mães não são empurradas e humilhadas em suas próprias casas. Você perdeu o direito de me chamar de mãe no momento em que decidiu me tratar como lixo. O impacto daquelas palavras foi visível no rosto dele. Pela primeira vez desde que chegara, vi algo que poderia ser arrependimento, ou pelo menos a compreensão da gravidade do que havia feito. Mas era tarde demais para qualquer tipo de reconciliação simples. E agora, anunciei, caminhando em direção à porta da sala com a postura ereta de quem recuperou completamente sua dignidade, quero que vocês saiam da minha casa. Todos vocês. Imediatamente. Fernanda não precisou ouvir 2 vezes. Começou a procurar desesperadamente sua bolsa entre os destroços, murmurando algo sobre nunca mais pisar neste lugar. Sua pressa em sair deixava claro que, finalmente, havia compreendido que a sogra submissa que conhecia havia morrido naquela mesa de jantar. Vamos, crianças! Juliano ordenou, sua voz carregada de uma autoridade forçada que tentava mascarar sua completa desorientação diante da situação. Vamos embora deste lugar. Mas Miguel e Sofia hesitaram, olhando alternadamente para o pai e para mim. Podia ver a confusão nos olhinhos deles, a dificuldade em processar todo aquele conflito entre pessoas que amavam. Era doloroso para mim também, mas necessário para estabelecer limites que deveriam ter sido definidos há muito tempo. Podem ir com seu pai, disse eu suavemente, ajoelhando-me novamente para ficar na altura deles. Vovó não está brava com vocês. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Quando crescerem,
e puderem decidir por si mesmos se querem me visitar. Sofia me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido: "Eu te amo, vovó. Não gostei quando o papai foi malvado com você." Miguel também se aproximou, dando-me um beijinho na bochecha antes de seguir relutantemente em direção à porta. Quando finalmente a família saiu, carregando consigo a humilhação dos rostos sujos de comida e das roupas arruinadas, fechei a porta e me apoiei nela por um momento. O silêncio que se instalou na casa não era mais opressivo como havia sido durante tantos anos de solidão. Era um silêncio libertador, carregado de possibilidades e dignidade recuperada. Olhei ao redor da sala devastada, os destroços espalhados por toda parte, a mesa que havia sido o cenário da minha redenção. Em vez de tristeza pela destruição, senti uma satisfação profunda e duradoura. Cada pedaço de comida espalhado representava um ano de desrespeito vingado. Cada mancha na parede simbolizava uma humilhação finalmente retribuída. Caminhei até a cozinha e preparei um sanduíche simples de queijo e presunto. Não tinha mais fome para uma ceia elaborada, apenas vontade de saborear uma refeição preparada exclusivamente para mim, sem a pressão de agradar quem não me valorizava. Sentei-me na varanda dos fundos, onde podia contemplar meu jardim iluminado pelas luzes natalinas, e comi em paz absoluta. Pela primeira vez em décadas, senti que estava completamente livre. Livre da obrigação de aceitar desrespeito em nome do amor familiar. Livre da pressão de ser sempre compreensiva e perdoadora. Livre para viver os anos que me restavam com a dignidade que merecia desde o início. Enquanto terminava meu sanduíche na varanda, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno, refleti sobre tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária. A brisa fresca de dezembro carregava o perfume das rosas do meu jardim, misturado ainda com os últimos vestígios do cheiro de pólvora que emanava da sala. Era um contraste perfeito entre a tranquilidade que eu havia conquistado e a tempestade que havia provocado dentro de casa. Vocês precisam entender que a decisão de explodir aquela ceia não foi tomada por impulso ou por raiva cega. Foi o resultado de anos acumulados de pequenas humilhações, de desrespeitos sutis que foram crescendo até se tornarem insuportáveis. Durante muito tempo, convenci a mim mesma de que era normal aceitar o tratamento cada vez mais frio da minha família, que fazia parte do processo natural de envelhecimento ser gradualmente marginalizada pelos próprios filhos. Quantas mães e pais por aí passam pela mesma situação que eu vivi? Quantas pessoas da nossa idade são tratadas como peso morto pelas famílias que criaram com tanto sacrifício? Durante décadas, dediquei minha vida inteira a construir um ser humano que pudesse ter orgulho. Trabalhei dobrado para compensar a ausência do pai dele. Privei-me de relacionamentos e oportunidades pessoais para garantir que Juliano tivesse tudo o que precisava para se tornar um homem de caráter. O que mais me doía não eram apenas as palavras cruéis que ele disse naquela noite, mas a frieza calculada com que as pronunciou. Não foi um momento de raiva onde alguém fala coisas que não pensa realmente. Foi uma demonstração clara de que ele havia me categorizado mentalmente como alguém inferior, alguém cujos sentimentos não importavam, alguém que poderia ser descartada quando se tornasse inconveniente. Fernanda também revelou muito sobre seu verdadeiro caráter naquela noite. Durante anos, mantivemos uma relação cordial, mas sempre senti que havia uma barreira invisível entre nós. Ela me tolerava porque era necessário para manter a paz familiar, mas nunca demonstrou qualquer afeto genuíno ou respeito real pela mulher que havia criado o homem com quem escolheu casar. Quando Juliano me humilhou publicamente, sua reação foi de completa indiferença, como se presenciar aquela crueldade fosse algo perfeitamente normal. Mas sabe o que me deixou mais satisfeita durante toda aquela confusão? A reação das crianças. Miguel e Sofia, mesmo na sua inocência, conseguiram perceber que algo estava fundamentalmente errado com o comportamento do pai deles. Eles não entenderam completamente a complexidade da situação, mas seus instintos infantis captaram a injustiça do que havia acontecido. Isso me deu esperança de que talvez eles cresçam com um senso de justiça mais apurado do que o que foi demonstrado por seus pais naquela noite. Depois que todos saíram, passei horas limpando a sala.
Cada pedaço de comida que recolhi do chão, cada mancha que esfreguei da parede, cada fragmento de louça quebrada que varri, representava um passo no meu processo de purificação emocional. Não estava apenas limpando sujeira física, estava removendo anos de ressentimento acumulado, décadas de frustrações engolidas em silêncio. Enquanto trabalhava, lembrei-me da minha mãe e dos ensinamentos que ela tentou me transmitir sobre dignidade pessoal. Ela sempre dizia que uma mulher deveria saber quando aceitar e quando reagir, que existe uma linha invisível que não pode ser ultrapassada por ninguém, nem mesmo pela família. Durante muito tempo, pensei que essa linha fosse mais flexível do que realmente é, que o amor materno exigisse tolerância infinita a qualquer tipo de tratamento. A explosão do Peru foi muito mais do que uma vingança espetacular. Foi minha forma de resgatar a autoestima que havia sido corroída ao longo dos anos, minha maneira de demonstrar que ainda possuía poder sobre minha própria vida e sobre como permitiria ser tratada. Cada bombinha que coloquei dentro daquele recheio representava uma humilhação que eu estava devolvendo com juros. Cada estrondo simbolizava minha recusa em continuar sendo tratada como cidadã de segunda classe na minha própria família. Nos dias que se seguiram àquele Natal memorável, recebi algumas ligações de Juliano. No início, ele tentou assumir uma postura autoritária, exigindo que eu pedisse desculpas pelo que havia feito, ameaçando cortar definitivamente nosso relacionamento se eu não reconhecesse meu erro. Quando percebeu que suas ameaças não tinham mais poder sobre mim, mudou de estratégia e tentou apelar para a culpa, dizendo que eu havia traumatizado as crianças e destruído a família. Mas eu havia mudado completamente. A mulher que explodiu aquela ceia não era mais a mãe submissa que aceitava qualquer coisa em nome da harmonia familiar. Era uma pessoa que havia recuperado sua dignidade e estava disposta a defendê-la contra qualquer tentativa de nova humilhação. Respondi calmamente a todas as ligações, explicando que ele era bem-vindo em minha casa quando estivesse preparado para me tratar com o respeito que qualquer ser humano merece, especialmente sua própria mãe. Fernanda nunca mais entrou em contato comigo diretamente, o que na verdade foi um alívio. Nossa relação sempre foi artificial, sustentada apenas pela obrigação social de manter as aparências. Agora que as máscaras haviam caído, não havia mais necessidade de fingir afeto ou interesse mútuo. As únicas ligações que realmente me emocionaram foram as dos meus netos. Miguel me telefonou alguns dias depois para perguntar se eu estava bem, se não havia me machucado na explosão. Sofia pediu para falar comigo e disse que havia sonhado com fogos de artifício no formato de comida. As crianças haviam processado o evento de forma surpreendentemente positiva, aparentemente mais impressionadas com a criatividade da vovó do que traumatizadas pelo conflito familiar. Hoje, quase um ano depois daquele Natal inesquecível, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei em décadas. Minha casa voltou a ser meu refúgio, meu espaço pessoal, onde estabeleço as regras de convivência. Faço minhas refeições quando quero. Assisto aos programas que gosto, recebo as visitas que me agradam e dispenso qualquer pessoa que não contribua positivamente para minha paz de espírito. Alguns vizinhos ficaram sabendo da história através de comentários das próprias crianças na escola, e a reação foi surpreendentemente positiva. Várias senhoras da vizinhança vieram me parabenizar pela coragem de enfrentar o desrespeito familiar. Uma delas até confessou que sonha em fazer algo parecido com a própria nora, que a trata mal há anos. Comecei a perceber que minha situação não era única, que existem milhares de pessoas da nossa idade passando por humilhações similares dentro de suas próprias famílias. Filhos que se sentem envergonhados dos pais que os criaram, noras e genros que veem os sogros como empecilhos para seus relacionamentos, netos que são ensinados a desvalorizar a sabedoria dos mais velhos. É por isso que decidi contar minha história para vocês. Não para incentivar ninguém a explodir jantares em família, mas para mostrar que existe um limite para a quantidade de desrespeito que devemos aceitar, mesmo quando vem de pessoas que amamos. Dignidade não é negociável. Autoestima não pode ser sacrificada em nome da paz familiar. E respeito é uma via de mão dupla que deve ser exigida quando não é oferecida espontaneamente. Hoje, quando acordo pela manhã,
Sinto uma leveza no peito que não experimentava há anos. Não preciso mais fingir que está tudo bem quando não está. Não preciso mais aceitar migalhas de atenção como se fossem grandes demonstrações de amor. Conquistei algo que muitas pessoas da nossa idade perdem sem perceber: o direito de ser tratada com dignidade em qualquer circunstância. Meus dias agora são preenchidos com atividades que realmente me dão prazer. Voltei a cuidar do jardim com mais intensidade. Retomei a leitura dos livros que sempre gostei. Comecei a participar de um grupo de dança sênior no centro comunitário. Descobri que a vida pode ser plena e satisfatória mesmo quando não gira em torno da aprovação familiar. Claro que sinto saudades dos netos, mas tenho certeza de que quando crescerem e formarem suas próprias opiniões, entenderão melhor o que aconteceu naquele Natal. Talvez até me procurem para ouvir minha versão dos fatos, para entender por que a vovó, que sempre foi tão carinhosa, tomou uma atitude tão drástica. O mais importante é que aprendi uma lição valiosa sobre limites pessoais e autodefesa emocional. Ensinar respeito através do exemplo às vezes significa não aceitar desrespeito, mesmo quando isso resulta em conflitos dolorosos. Prefiro viver sozinha com dignidade do que acompanhada por pessoas que me fazem sentir inferior. Gente, essa foi minha história de como um Natal que deveria ser especial se transformou numa noite de libertação pessoal. Sei que muitos de vocês podem estar vivendo situações similares, enfrentando desrespeito dentro de suas próprias famílias, engolindo humilhações para manter a harmonia superficial. Quero que saibam que vocês não estão sozinhos nessa luta. Contar minha experiência aqui no canal Vovó Lembrou é minha forma de mostrar que é possível reagir com dignidade quando somos desvalorizados pelos próprios filhos. Não precisamos aceitar qualquer tipo de tratamento apenas porque somos mais velhos. Por favor, se inscrevam no canal Vovó. Lembrou se ainda não são inscritos. Cliquem no sininho para receber notificações sempre que eu postar uma nova história. Vocês não imaginam como é importante para mim saber que existem pessoas do outro lado da tela que compreendem minhas experiências e se identificam com meus relatos. Deixem seus comentários aqui embaixo contando suas próprias experiências com desrespeito familiar. Quero saber se vocês já passaram por situações parecidas, como reagiram, que estratégias usaram para manter sua dignidade. Seus comentários são fundamentais para criar uma comunidade onde possamos nos apoiar mutuamente. Curtam este vídeo se ele tocou o coração de vocês de alguma forma. O botão do like é uma maneira simples de me mostrar que minha história foi útil, que vale a pena continuar compartilhando essas experiências difíceis, mas necessárias. Assistam também aos outros vídeos do canal, onde conto diferentes histórias sobre como a vida nos ensina lições importantes através de situações inesperadas. Cada relato é uma oportunidade de reflexão sobre nossos próprios relacionamentos e escolhas. E se vocês puderem ajudar financeiramente através do Valeu Demais, ficarei imensamente grata. Produzir esses vídeos diários dá trabalho e tem custos que às vezes pesam no meu orçamento de aposentada. Qualquer valor ajuda muito a manter o canal funcionando e me permite continuar trazendo histórias novas para vocês todos os dias. Cada doação, por menor que seja, representa muito mais do que dinheiro para mim. É a prova de que minha história tocou alguém, de que minhas experiências podem ajudar outras pessoas a enfrentar seus próprios desafios familiares com mais coragem e determinação. Obrigada por terem me acompanhado até aqui, por terem ouvido com paciência essa história que ainda mexe muito comigo toda vez que relembro. Compartilhem com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa reflexão sobre dignidade, respeito e limites pessoais. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, nunca é tarde para recuperar nossa autoestima e exigir o tratamento que merecemos.